Entrevista do dia. Pois é, como a gente disse na virada de bloco, o entrevistado de hoje é o Jorge Antônio, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iguaçu. Época de colheita e fica difícil saber o que está certo e o que não está no que diz respeito aos trabalhadores rurais. E para isso, a gente vai tirar algumas dúvidas com o Jorge. Muito bom dia, prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Bom dia, Andressa. Bom dia, Patrício. Bom dia, ouvinte da 90.5. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Seu Jorge, então muitas pessoas trabalham pela diária. Como é que deve ser feito esse contrato aí de trabalho? Não só pela diária, né? Mas a pessoa que for contratada, mesmo pagando café por balaio, que diz alqueirado, ou por balaio, tem que ter um documento assinado, tem uma garantia, né? E essa pessoa que vai assinar, mesmo que seja um agricultor familiar, não irá ter prejuízo nenhum sobre a Previdência Social. Até porque o agricultor familiar tem 120 dias para contratar durante o ano. Então, ele contratando, ele está ajudando ao companheiro dele, né, ao irmão dele que está sendo contratado perante a Previdência Social e não estará perdendo o direito à Previdência Social, 120 dias no ano. Quem contratar tem que assinar um documento. Então, esse contrato seria, então, em alguns momentos, o sindicato orienta a assinar a carteira? A orientação é assinar a carteira, né? Na carteira recolher direitinho, porque essa pessoa que está trabalhando temporariamente, futuramente tem direito a sua auxílio-doença, aposentadoria no futuro. E existe, assim, um tempo determinado para que a pessoa que trabalha na diária ou pela produção, como você falou, que é pelo balaio, fique aí na propriedade? Quanto tempo ela pode ficar? Não. O tempo mínimo de contrato. Não, tempo mínimo não tem tempo mínimo. Segundo eu penso, não tem tempo mínimo. Qualquer dúvida que tiver, pode procurar a gente, se a gente não souber esclarecer, a gente pode ligar para a federação, procurar saber, mas se a pessoa trabalhou uma semana, 15 dias, tem que ter um documento assinado, né? Para poder garantir ao direito, né, a Previdência Social dessa pessoa. E até porque o Ministério do Trabalho está sempre aí fiscalizando, e se pegar essa pessoa trabalhando sem uma carteira assinada, sem um documento assinado, essa pessoa que contratou vai ter problema, um problema sério. E isso cabe também para os meeiros? Cabe para os meeiros, são os agricultores familiares, seja meieiro, pequeno proprietário, que contratarem, terão, né, a lei diz que é muito clara que tem que assinar a carteira dele. O que eu acabei de dizer não vai prejudicar essa pessoa que contratou, desde que seja até 120 dias anos, né? E desse período aí não vai prejudicar essa pessoa que contratou perante a Previdência Social. E essa fiscalização tem acontecido com frequência, né, do Ministério do Trabalho, o dono da propriedade fica sujeito à multa? Geralmente, todos os anos de banho de café, né, o Ministério do Trabalho está sempre batendo aí e procurando fiscalizar mesmo, né? E aí, quando a gente fala assim na produtividade, na diária, existe um preço médio aí que deve ser seguido? Não, na diária me parece que estão pagando R$50, tem gente que paga até 60, outros pagam 40, mas o que mais se usa na região é pagar por balaio, né, que está em torno de R$10, R$12, porque está início de colheita, mas mais para o final já paga 15, né? Então é mais ou menos por aí. Mesmo que contrate por balaio, mas tem que assinar a carteira de acordo com o que a pessoa está ganhando. O próprio agricultor familiar, como você disse que existe, né, uma brecha na lei que permite que ele assine carteira, também tem que se resguardar. Porque se ele contrata, ele tem que fazer um documento para essa pessoa que está trabalhando, né? Porque essa pessoa não é culpada se ele está precisando da mão de obra. Ele tem que estar amparado perante a Previdência Social, perante o Ministério do Trabalho. Existe também a troca de serviço. Como é que o sindicato avalia essa troca de serviço que geralmente acontece? O agricultor familiar troca os serviços com o vizinho, uma semana numa propriedade, outra semana na outra. Como é que a visão do sindicato nesse tipo de procedimento? Existe muito essa prática aqui na nossa região de troca de dias, né? Então a pessoa vai lá, trabalha 5, 10 dias ou 20 dias para outra pessoa vem trabalhar para ele também essa mesma quantidade de dia, né? Se chama mútua colaboração. Então isso é muito usado na região. Então o sindicato não desaprova? Não desaprovamos, né? Criança na lavoura, né? A fiscalização tem sido intensa, não só em Iguaçu, como em Una, Dores. Criança na lavoura, pode criança na lavoura? Pelo menos aquele negócio, poder pode, mas os pais correm um grande risco. Se chegar ao Ministério do Trabalho, está lá uma criança lá, pode estar até brincando lá, mas se vocês interpretar que essa criança está trabalhando, é o trabalho infantil, né? Então é muito complicado, isso aí é complicado. De repente a criança chega em casa da escola e vai para a lavoura, de repente receber um café e está lá com os pais lá, é meio complicado isso aí. Já houve casos de o pai
ser penalizado. Então o sindicato orienta que não leve, né? Que não leve. Como é que possa interpretar de outra maneira, né? É importante, né? Como é que está essa oferta de empregos? A gente vê que o café, ele teve uma ligeira alta, né? Mas a gente vem acompanhando, o senhor já veio aqui várias vezes falar dessa crise enfrentada pela região. Teve essa ligeira alta, aumentou, melhorou essa oferta de emprego? A oferta de emprego sempre teve, porque pagar, querendo ou não, a pessoa tem que pagar. Tem que pagar porque tem que colher o produto dele, né? O problema maior também está sendo a mão de obra. Você não encontra quem queira trabalhar, apanhar o café principalmente, né? Porque outro serviço se vai fazendo devagar, agora o café tem um tempo certo para apanhar. Então, o pagar, a pessoa se vira e ganha menos, ou de repente paga até para trabalhar, mas põe o café. O problema está sendo a mão de obra, né? Você não encontra ninguém para trabalhar. Que há 15, 20 anos atrás, bem recente, a gente via caminhões e mais caminhões de pessoas saindo para a roça para apanhar café. Hoje a gente pode andar de manhã aí que você não vê isso, entendeu? Não sei se for parar os trabalhadores. É impressionante um negócio desse. O setor precisa, então, de mais trabalhadores. Precisa, né? De mais trabalhadores. Falta mão de obra. Falta mão de obra. Apesar, né, de estar barato o preço do produto, mas, o que eu acabei de dizer, mesmo apertando aqui e ali, ganhando menos, ou pagando, né, para colher esse café, tirando dinheiro do bolso, mas sempre tem uma condiçãozinha de pagar, né? Mas o problema é encontrar essa pessoa para ir lá. Você tem que quase ajoelhar nos pés de uma pessoa, falando, pelo amor de Deus, vai lá trabalhar um dia ou dois para mim, ou uma semana, e de repente a pessoa vai trabalhar um dia e sai fora e não volta mais, não dá nem obediência. Aí que é o problema. Engraçado, eu estou sempre aqui vindo falar de problema, né? Mas eu tenho esperança que um dia eu vim falar de solução. Se Deus quiser. E tem uma outra situação durante a colheita que a gente já começa a presenciar, notar, que são esse transporte, né, de trabalhadores em caçambas, de caminhões, de carros. Como é que o sindicato vê isso? A gente sabe que é uma prática que não é autorizada pela polícia. Isso é expressamente proibido, né? O trabalhador tem que ser conduzido em carro fechado, né? Se for de carroceria, quando se de madeira, tem que estar bem lonado, com bancos. O trabalhador tem que estar bem assentado, né? E precisa ter cuidado que a fiscalização está aí, né? Há poucos dias atrás tinha uma fiscalização no trevo ali, tinha muitos trabalhadores ali para o trevo afora, de manhã e à tarde, de repente o trabalhador vem com fome, doido para chegar em casa, né, precisando tomar um banho, chega ali e fica parado. Então precisa ter muito cuidado nisso aí. E o sindicato, é claro, apoia, né? Porque nós lutamos para isso. Como é que a gente não vai apoiar se a gente sempre lutou em prol do trabalhador, o bem-estar do trabalhador, por salário, por transporte, por uma vida digna do trabalhador rural, principalmente, então, que é o que a gente luta. Importante isso, que a gente vê que é uma prática que infelizmente ainda acontece, né? Então, Jorge, quem quiser tirar a dúvida, pedir mais informação ao sindicato que realiza assim tantos trabalhos aí junto com os trabalhadores, como é que faz para procurar lá o sindicato de Iguaçuí? Procura a gente lá para conversar. Se quiser entrar em contato através do telefone 3553-1793, a gente está pronto a prestar esclarecimentos. Se a gente não tiver de repente a informação na hora, a gente liga para a Vitória, para a Federação, a gente vai buscar informação para informar essas pessoas. É muito importante. Outra coisa que eu queria dizer também, que agora no dia 7 passado, nós fechamos a convenção que está fechando agora dia 31 de maio agora, a convenção de 2012, nós já estamos negociando para 2016, agora de 2014 a 2016, o piso salarial do braçal ficou em 758. Eu queria deixar, tem um recado aqui aos contadores, nós entregamos para vários contadores, né, o piso salarial, mas se algum contador, se alguém tiver dúvida, procura o sindicato, nós temos lá a convenção, esse salário que ficou combinado, depois de uma longa conversa com a Federação dos Agricultores, dos Produtores, que esse salário será retroagido a janeiro, entendeu? 758 do piso salarial. E os outros vão seguindo, antes? Né? Quanto que estava antes? Antes estava 710, se não me engano. 724? 724 é o salário, né? Me parece que é 710. Então, é importante lembrar aí esse trabalhador braçal, é aquele que trabalha diariamente na fazenda, emprego fixo, né? É aquele fixo, né? Então a carteira dele vai ter que constar 758.
Importante. Obrigada pela participação mais uma vez. E qualquer coisa, qualquer dúvida também pode entrar em contato com a gente, o ouvinte que está ouvindo, que a gente entra em contato com o seu Jorge para esclarecer, para vir aqui numa entrevista. Obrigado, bom dia. Muito bem, bom dia a você e a todos. Nós estamos à disposição. Espero que um dia eu venha aqui trazer solução. Nunca coisa boa, problema. Né? Coisa boa. Então, tá. Muito obrigado.